Olá, eu sou o Newton, sou biólogo e também gestor ambiental. Estou aqui fazendo uma análise de risco subjetiva em relação à escadaria da Praia do Madeiro, que dá acesso direto à barraca Berro do Jegue, aqui no complexo de praias de Tibau do Sul. Então vem comigo acompanhar essa análise de risco subjetiva e entender um pouco o que está acontecendo aqui depois dessa enxurrada de chuvas que aconteceu além da capacidade normal. Vamos comigo fazer uma pequena olhada e verificar se o destino Praia do Madeiro está comprometido devido a esse provável risco ambiental, humano e até financeiro também na região. Vamos lá fazer essa análise. Escadaria da Praia do Madeiro. Praia do Madeiro. Aqui é o Mirante do Madeiro. Estou fazendo aqui o caminho do Mirante do Madeiro. Muito bonito. Todo sinalizado. As garrafinhas aqui da Heineken de boca para baixo. E as plantas aqui, as árvores, são nativas da Mata Atlântica. Elas possuem os nomes e as plaquinhas nela. Então é bem interessante a nível de ecológico, como é, por exemplo, essa aqui da Ubaia. E continua. O acesso ao mirante para quem chega aqui na Praia do Madeiro está muito bom. O que eu verifiquei nesse vídeo de hoje é o acesso pela praia, pela escada que chega até a Praia do Madeiro. Mas só por curiosidade fiz uma visitazinha aqui no mirante, né, para verificar se existe também algum risco iminente aqui na região, que é uma área muito frequentada pela população, né? E essa área aqui, ela pode causar também um certo risco ambiental. Então estamos aqui com o nosso golfinho e finalizando a entrada para o mirante. Estou aqui confirmando que ela está muito boa, está aberta, né? Hoje é 20 de julho, havia algumas dúvidas se ela estaria fechada, interditada, mas ela está aberta com acesso aqui à Praia do Madeiro. Início da escadaria da Praia do Madeiro. Sou o Newton, estou aqui numa visão de biólogo, analisando dentro da gestão ambiental, o risco ambiental aqui, analisado é subjetivo. Então vocês estão visualizando já aqui, já uma placa de área com risco de queda de blocos, Praia do Madeiro, e esse risco ambiental subjetivo que eu estou fazendo, ele é referente aos últimos dias de chuva torrencial que aconteceu aqui na região, para ver até que ponto a segurança do transeunte nessa escada ela é efetiva. Então nós temos os riscos subjetivos. A análise subjetiva, ela verifica a análise ambiental, verifica-se também a análise de risco humano e a análise de risco econômica. Então vou verificar essas três partes nessa descida minha aqui, a escada da Praia do Madeiro. Continuando aqui a descida, então primeiramente verificamos a qualidade efetiva, o risco efetivo dos degraus. Então vocês podem ver que a parte emadeirada dos blocos, dos troncos que são localizados como os degraus, estão fixas desde o início. A parte de corrimão aqui também está bem fixa. Esse lado aqui também, do início da escadaria, está fixo. Então até agora foi verificado dentro da zona de risco, os degraus e o corrimão estão funcionando muito bem. Aqui nós temos um primeiro intervalo para dar continuidade. Nessa segunda etapa da escada, foi-se verificado os degraus aqui. Ele já tem um formato mais retilíneo, diferente da primeira etapa, que são troncos. Então esses aqui já são mais retangulares. E aqui sim, nessa terceira etapa, que é plana, não possui os degraus, nem de tronco e nem os de ângulo reto, quadrangulares. Aqui sim se verifica que a área de risco ela acontece. Por quê?
porque foi nesse momento onde a chuva e a água descendo em escala torrencial retirou parte que nós chamamos aqui de talude, ou que a gente pode chamar da barreira lateral dessa terceira etapa, e verifica-se aqui que está já sendo feito um efeito de minimização de riscos, né? Porque a efetivação de riscos ela só acontece quando uma reestruturação ela é realizada totalmente. Então a minimização para que haja pelo menos o tráfego aqui dos pedestres, dos que sobem e descem as escadas, que é a população em geral, para que esse risco seja minimizado. Então está sendo feito um trabalho aqui para que essa segurança retorne pelo menos ao nível de trânsito. Então aqui está sendo colocado junto com um ferro vergalhão. Aqui, como podemos visualizar, esse trabalho está sendo feito agora, nesse momento em que eu estou passando. Mais uma camada de concreto e a barreira está sendo fortalecida por essa base de madeira aqui. Então temos aqui na extensão o concreto, o ferro vergalhão, a base de madeira, todo esse trabalho sendo realizado agora aqui pela equipe de minimização de riscos aqui da escadaria da Praia do Madeiro. Essa é a segunda etapa. É aqui eu verifiquei até agora que ofereceu um risco efetivo para a população que desce. Saindo dessa área plana, entramos nessa terceira etapa aqui, que são os mesmos degraus em forma retilínea, quadrangular, não utilizam troncos de árvore. Aqui está uma passada minha após a outra, verificando a parte do corrimão, continua com firmeza. Até agora então, a segurança dos corrimões e dos degraus não foi comprometida, exceto naquele ponto em que está sendo realizada a manutenção da efetivação, da minimação dos riscos. Já nesse ponto aqui verificamos essas fitas de restrição em amarelo e preto para o acesso à praia em si. Então mais uma aqui, essa fita de restrição aqui, ela mostra que esse trecho que está com o afloramento das raízes dessa árvore cause um possível desmoronamento, já que as raízes estão em situação aérea. Nós vemos um feixe de água caindo e essa infiltração por dentro do tecido do solo, né, pode causar um desmoronamento, um enfraquecimento a nível geológico do solo e cair por cima dessa região. Por isso essa faixa de interdição aqui, localizado no acesso à praia. O acesso à praia não está proibido, porém está restrito. Então, a conscientização parte da população que queira fazer esse acesso. E agora eu vou finalizar a última etapa com a descida, finalizando a praia na Praia do Madeiro. Continuar verificando os degraus e também os corrimões. Já na última etapa, visualizando o trabalho dos pedreiros aqui, nessa área de risco em que foi efetivado um risco para a população. Então vemos aqui o trabalho que está acontecendo, reforçamos aqui a madeira que está sendo colocada junto com o ferro vergalhão, tem a faixa de acesso restrito e também o concreto que está sendo posicionado no local para reforço da barreira, que aproveita tanto a formação da barreira de talude geológico do solo, como também algumas pedras. Só lembrando que os riscos que nós vivenciamos ao longo da natureza, ele é normal, desde os primórdios. Não significa que existe um erro aqui nessa região. O que significa que nós, seres humanos, estamos sempre interagindo com as condições da natureza, seja elas por terra, por ar, né, ou por água. Então, independente disso, o que deve sempre ser analisado é o perigo que o risco em que a população está passando, que é o risco social, esse risco esteja iminente. Por quê? Porque a análise de riscos pela população, ela jamais vai existir.
porque a população sempre vai confiar na estrutura da natureza, e a natureza está em constante movimento. O que nós estamos verificando, o que eu, Newton, biólogo e gestor ambiental, estou verificando aqui, é uma possível efetivação do risco do ser humano em algo que a natureza usa como apoio e que os seres humanos eles colocaram aqui para acessar essa parte da natureza. Então, a análise de risco ambiental acidental para o ser humano, para a natureza e também para a economia, que é um reflexo constante, principalmente aqui na Praia do Madeiro, nessa região aqui, onde temos instalados barracas, onde temos instalados também escolas de surf, ambulantes e toda uma cadeia econômica que depende muito de que essa estrutura artificial feita pelo ser humano esteja segura para que nenhum tipo de risco efetivo possa acontecer. No geral, a escadaria da Praia do Madeiro não apresenta riscos desde o início do mirante, passando pelas lojinhas de artesanato e atingindo aqui a Praia do Madeiro até descer a barraca da Berra do Jegue. Está sob condições e o único trecho que apresenta uma possível efetivação de risco humano está sendo feito, pelo menos na data de hoje, que eu estou aqui, dia 20 de julho, está sendo realizado uma manutenção e um reforço nas áreas de risco. Cada vez mais a população está tomando os acessos à natureza que existem, principalmente utilizando-se de escadas, elevadores, tirolesas, e esse acesso ele oferece riscos, já que a natureza não é constante em sua modificação. Então, o que deve ser levado em conta, a análise superficial, que nós chamamos de análise objetiva, de riscos iminentes, é que aquele local deva ser constantemente verificado a nível de que o perigo não aconteça mais, principalmente para o ser humano. Retirando assim o risco ambiental, retirando assim também o risco humano e o risco financeiro em cima das situações de fragilidade em estruturas como essa da escadaria da Praia do Madeiro, aqui no complexo de praias de Pipa. Então essa foi a minha análise como biólogo, gestor ambiental pela UFRN sobre a escadaria da Praia do Madeiro, aqui na Praia de Pipa. E fica aí a análise e aguardo os seus comentários. Sou Newton, sou biólogo, gestor ambiental e também atuo como guia de turismo na região do Rio Grande do Norte. Diretamente da Praia do Madeiro, Tibau do Sul, Rio Grande do Norte.